Olá, seja bem-vindo à nova temporada do programa O Despertar da Consciência aqui na TV Mundo Maior. E nessa nova série nós vamos falar sobre o livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo, que está aqui conosco nos estúdios e vai falar um pouquinho dessa obra que demandou aí mais de 20 anos de pesquisa, né, Sebastião? Como que foi isso? Em primeiro lugar, a nossa gratidão eterna à TV Mundo Maior, a toda a sua equipe, a você, Camila, e ao grande público que nos dá a oportunidade deste ensejo. Então, é um filho que foi gestado, com muito carinho, mais de 20 anos de estudo, mais de 8 anos só para chegar na forma de um livro, com o intento de iluminar e libertar consciências. Ou seja, é uma síntese bastante simples do ensino universal dos espíritos, que é algo tão profundo e extenso. Mas é um contributo a mais para que nós possamos entender as nossas origens, compreender a nossa natureza e com mais tranquilidade construir a nossa destinação. Foi um período de estudo muito grande, né, e de dedicação muito grande, né, Sebastião? Você acha que esse é o momento realmente do livro ser lançado? Acho que as pessoas estão preparadas agora para esses ensinamentos? Com certeza, assim que nós percebemos vamos falar assim, essas sensibilidades mais aguçadas do grande público, a sede do saber, principalmente da juventude que chega de outros orbes, nós sabemos isso, muitos luminares que estão chegando, essas informações sintetizadas facilitam o trabalho, porque são mais de 600 obras compiladas para chegar a um só volume, para acelerar o processo dessa compreensão e aplicação de algo tão nobre e necessário para alterar o comportamento não só interno, mas em especial a humanidade está passando por transformação, até porque o planeta está fazendo um processo também de transição entre um estágio menos para um mais experiente. Bom, como os nossos telespectadores podem ver, é um livro bem denso e explica, né, com facilidade para as pessoas. Qual foi o maior desafio na escrita do livro? Qual foi o período que você falou, nossa, foi difícil, não foi fácil? Nós ficamos, às vezes, preocupados com um projeto que começa hoje, a gente quer que seja concretizado amanhã. Mas quando nós vemos, em várias épocas da humanidade, projetos que começam há milênios para chegar à conclusão nesse instante, não foi diferente com esse livro. Então, a pirâmide na capa não é por acaso, porque o projeto começou no Egito há um bom tempo. E agora que está pronto para vir nessa linguagem, desta forma, para uma melhor compreensão. E já tem a segunda edição? Como que... A primeira edição já está esgotada e a segunda edição já está saindo. Olha que bacana. E eu queria que você falasse, Sebastião, no primeiro capítulo, né, do livro, você fala um pouco da importância de se conhecer, né, das pessoas se conhecerem. Como fazer isso? Na realidade, nós vamos bem devagar, porque é uma série inteira e nós vamos gastar 12 programas só para dar uma noção do que está no primeiro capítulo. Nós vamos viajar devagarzinho, desde a apresentação até a conclusão do primeiro capítulo. Mas o que nos chama a atenção nas palavras de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, é que ele recomenda-nos: aprendei a ler, a abrir, a folhear o livro oculto que existe em vós. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Então, o propósito ou a proposta do ensino universal dos espíritos é esse acesso aos nossos próprios arquivos. Trabalho esse que foi iniciado por Allan Kardec nessa fase do espiritismo, porque o espiritismo é o ensinamento cósmico ou o ensino universal dos espíritos, é quem eu prefiro chamar assim. Porque com Allan Kardec, o Espírito da Verdade, ele apenas foi codificado a alguns fragmentos, conforme diz Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl na mais bela e mais extensa bibliografia de Kardec e seus contemporâneos. Então, se é um ensinamento cósmico e ele foi condensado a apenas parte desses ensinos, é uma doutrina viva e ela progride por evolução. Então, ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. Então, nesta visão de Leon Denis,
nós precisamos buscar compreender esse todo que somos, porque, segundo ele, o que está encarnado não passa de um fragmento da nossa totalidade. E é esse acesso a essa consciência que nós vemos Kardec fazer no seu laboratório chamado Revista Espírita, trazendo várias informações desse contexto, onde espíritos comunicam-se para entender o que estava acontecendo, porque ele estava vendo vários eus numa só realidade, como é o caso do Dr. Calais, na Revista Espírita de 1866, do mês de junho. Então, quando ele comunica, fala, eu gostaria de entender, porque eu chego, após uma encarnação, onde desempenhei a minha função como médico, diferente dos meus colegas, buscando curar as enfermidades físicas, resolvendo as causas morais, e agora eu me vejo fora do corpo, fazendo esse trabalho com maior dinamismo, e de repente dentro de uma sala com vários acadêmicos. E quando questiono-os, quando eles respondem, eu percebo que estou respondendo a mim mesmo. Então, uma das propostas iniciais da obra é esta. E para aquele que fala, mas por que mais um livro? Porque poderiam perguntar. Com todo respeito, o Despertar da Consciência do Atma ao Anjo não é mais um livro. Em especial, ele traz esses fragmentos dessas obras inumeráveis para lembrar que tudo que nós estamos tentando dizer já foi dito. Mas tem obras inteiras que têm apenas um fragmento que é colocado propositalmente para ver se estamos atentos. E, então, ele é um livro que relembra o que já foi dito, não traz novas ideias, mas com certeza uma nova forma de compreender algo que já foi condensado através dos milênios. Sebastião, você como estudioso, né, da doutrina, nas pesquisas, nesses estudos que você fez para colocar no livro, o que você reparou, o que chamou sua atenção, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Então, por mais que você tenha toda essa gama de estudo, com certeza você aprendeu algo. O que te chamou a atenção quando você estava fazendo toda essa pesquisa para o livro? O primeiro ponto do livro é que ele propõe o entendimento do que significa alimento e o que significa alimentar. Porque hoje a fome em nosso planeta seria resolvida com 15% do alimento que é jogado fora dos 60% que é desperdiçado. Então, se entendêssemos como aproveitar totalmente o alimento, sobraria de 50% a 60%, com 15% resolveríamos a fome do mundo, e ainda sobraria muitos recursos. Então, nós construímos 5 pilares para defender ou definir esse propósito. O primeiro é que tudo que existe não existe senão em Deus, para que houvesse esse respeito. Porque antes tínhamos a ideia de um Deus antropomórfico que criava a obra fora de si. Então agora vemos que tudo que existe não existe senão em Deus. Nele existimos, nos movemos, não tem como estar fora de Deus. E o segundo pilar seria que tudo que existe em Deus é regido pela mesma lei. Não existe nada, desde o micro ao macrocosmo, que não seja regido por essa lei que é justa, é nobre e não deixa ninguém de fora, não tem ninguém privilegiado. Então a lei é para todos. E tudo que existe em Deus, regido por essa lei, é vivo, desde o mais ínfimo elemento ao mais elevado astro. Então não existe nada que não seja vivo. Então, desde o cenário que nos envolve aqui neste momento, na TV Mundo Maior, aos equipamentos, ao sofá que nos acolhe, tudo que existe são compostos de seres vivos. E assim sendo, o quarto pilar seria, todos esses seres são solidários. Não existe um átomo sequer que não tenha o compromisso de auxiliar os elementos subatômicos para transformá-los em parte integrante da sua realidade e participar, por sua vez, de outras realidades mais abrangentes, onde ele presta serviço sustentando, como, por exemplo, o reino mineral. Ele só cresce se servir de alimento e sustentáculo para o reino vegetal. E este, por sua vez, só avança se auxiliar o mineral na direção do animal. E o último pilar, o menor movimento, a menor ação, a melhor atitude de um único desses seres, por mais ínfimo que seja, reflete no conjunto. Porque é uma unidade, conforme retrata Allan Kardec na obra A Gênese,
e também manifesta como uma variedade. Então, Deus é uma unidade que sintetiza tudo e, ao mesmo tempo, a variedade que existe em incontáveis situações, nele imanente, nesse processo grandioso que nós chamamos de vida. Quer dizer, Sebastião, que você está exemplificando, na verdade, é quando você fala que um ser humano interfere no todo, é para a gente ter essa visão do universo, que na verdade eu pertenço a esse universo global, né? Eu não sou sozinha, as minhas atitudes podem refletir no todo, é isso. Exatamente, porque nós deparamos com várias pesquisas científicas na atualidade mostrando essa realidade, mas Leon Denis já levantou essa questão há muito tempo e antes dele vários outros. E por entendermos que assim é, o nosso comportamento então precisa ser modificado. Nós precisamos repensar quando desperdiçamos qualquer espécie de energia em qualquer estágio, em qualquer dimensão, porque são seres vivos. Os fótons da luz que está nos iluminando aqui agora no estúdio são seres vivos, conforme André Luiz nos domínios da mediunidade. Então, e se percebermos essa realidade e a necessidade desse novo comportamento, não só da economia de recursos e termos no nosso salário no final do mês um acréscimo, porque nós vamos economizar uma média de 30% a 60%, como quem está colocando isso na prática está conseguindo, nós vamos perceber também, num segundo estágio, a proposta do livro, é que nos transformemos em médicos de nós mesmos, que é uma coisa que nós identificamos também, que Deus não criou doenças. E nós não somos obrigados a sofrer para ser felizes. Nós estamos aqui para compreender a nossa realidade, compreender as leis e respeitá-las, e com isso construir a nossa plenitude. E de outra forma, ou num estágio mais avançado, poderíamos dizer que nós podemos viajar desde as nossas origens, nós chamamos de autoconhecimento, até a alta iluminação, que é a proposta máxima do livro. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos aqui com o Sebastião Camargo, que está falando do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Daqui a pouquinho a gente volta.